Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos fazendo mais um vídeo contando a história do Brasileirão, né? E lá vamos nós de novo contar mais um caso, né, do futebol brasileiro, né? A gente contou na semana, não, uns dias atrás aí, o título do Atlético, né? O título de 71. E agora vamos contar o título brasileiro de 2003 do Cruzeiro, né? Em 2003, aliás, faz 20 anos, né? Que foi implantado os pontos corridos, né? 2003 foi o primeiro ano dos pontos corridos. E finalmente, né, o Campeonato Brasileiro começava a ficar mais organizado, né? Depois de anos de vários campeonatos com mata-mata, né? Década de 70 e 80, aquelas fórmulas malucas lá, um monte de grupo, time, grupo, depois mata-mata no final, enfim, né? E nos anos 90 até 2002, aquele campeonato até simples, né? Primeira fase, todos contra todos, depois oitavas, quartas de final e assim por diante, enfim. E aí em 2003, né, mudou tudo, né? E a ideia da CBF era até 2006, né, contar com 20 clubes, né? Portanto, 2003, né, teria assim, os 4 melhores iriam para Libertadores do ano seguinte, né? E os 2 últimos colocados, o 23º e o 24º, seriam rebaixados em 2004. Aí para o campeonato de 2004, né, teriam 4 rebaixados, até diminuir, né, para 22 em 2005 e por fim 20 em 2006, né? E desde 2006 até os dias atuais a gente tem o Brasileirão com 20 clubes, né? O formato ideal, né, para essa disputa. E enfim, né? Agora vamos falar, né? Eu falei aí do regulamento, né? Agora o regulamento, se for pontos corridos, é simples, né? Teve uns campeonatos que eu falei, né? De pontos corridos aí que a gente contou e regulamento nem precisa explicar, né? Enfim, fica muito mais simples, né? E vamos lá, né? Vamos contar do Cruzeiro, campeão de 2003. O Cruzeiro em 2003 era uma máquina de futebol, né? Era um grande time, né? Um time que foi começando a ser montado em 2002, né? No Brasileirão de 2002, né? O Vanderlei Luxemburgo largou o Palmeiras, né? Em 2002 ali no começo do campeonato ali e veio pro Cruzeiro para um projeto, né? Então, um projeto que acabou dando certo, né? E aquele time, né, aos poucos foi sendo montado, né? O Cruzeiro em 2002 não ficou entre os 8, né? Ficou em nono, se não me engano, o 10º, né? Aí chegou o ano seguinte, o Cruzeiro começa a se reforçar e forte, né? Trouxe jogadores interessantes ali, né? Como o David, né? Que estava no Corinthians, né? Trouxe o Aristizábal, um centroavante que estava muito bem no Vitória, né? E que em 96, 97, se não me engano, jogou no São Paulo, né? Trouxe outros jogadores ali interessantes, como no zagueiro Edu Dracena, né? Que estava no Guarani, né? E assim, o Cruzeiro foi montando o time, né? E durante o ano foi trazendo outros nomes também. Por exemplo, veio o Zinho, né? O multicampeãozinho, né? Veio pro Cruzeiro ali no segundo semestre ali para simplesmente para chegar e ser campeão, né? Pela 5ª vez, né? No Brasileirão. E o Cruzeiro foi montando esse time e esse time deu liga, né? Tanto que no primeiro semestre o Cruzeiro ganhou com sobras o Campeonato Mineiro, né? Não teve para ninguém, né? Nem pro rival Atlético. E na Copa do Brasil, né? Nessa reta final ali, o Brasileirão encavalou com a Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro foi eliminando seus adversários sem muita dificuldade, né? E em junho o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil, né? Pela 4ª vez, batendo o Flamengo, né? E era o segundo título, né? E com o Brasileirão já rolando, né? E o Cruzeiro largou o Brasileirão durante essa Copa do Brasil? Não, né? O Cruzeiro seguiu firme, né? O Brasileirão 2003, né? Agora pontos corridos, começou no finzinho de março, na última semana de março ali, né? Na estreia o Cruzeiro empatou, né? Estreou empatando, mas depois o time foi ganhando os jogos, ganhou de 4-1 do Atlético Paranaense, fez um jogo maluco ali com o Coritiba, no Couto Pereira, ganhando de 4-3, sabe? E foi ganhando, sabe? Ganhou do Santos na Vila, 2-0, né? E o Santos, aliás, era outro time que era mais forte ali, mais cotado a brigar pelo título, né? Tanto que no decorrer do campeonato foi assim, né?
o tempo todo, os dois brigando até o fim, né? E, enfim, né? Só que o Cruzeiro perdeu alguns jogadores, né? O David foi pra Europa, né? E outros ali que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim. Mas só que aí o Cruzeiro se manteve firme, né? Começou a escalar o atacante Mota, né? Que era até desconhecido na época, mas depois ficou famoso nesse time do Cruzeiro, né? E anos depois virou ídolo no Ceará, né? Enfim, outro que o Cruzeiro apostou também em alguns jogos, né? Que o Vanderlei apostou foi no Márcio Nobre, né? Que tinha sido destacado no Paraná no ano anterior e veio pro Cruzeiro, enfim. O Cruzeiro foi, né? Se reajeitando quando podia e o time mantinha o embalo, né? Orquestrado, claro, pelo Alex, né? O maestro Alex, o cabeção Alex, né? Teve um momento ali que o Cruzeiro não tinha como pagar, né? O Alex, tal, né? Como comprar o Alex, né? No final de 2002 para 2003, só que o Vanderlei Luxemburgo, ele mesmo já contou isso, bancou do salário dele, né? A compra do Alex, né? E o Alex seguiu no Cruzeiro, quer dizer, aí deu certo, né? E o Alex acabou com aquele campeonato, né? Foi o melhor jogador do campeonato, foi o craque da competição, enfim. E ao final do primeiro turno, o Cruzeiro era líder, assim, disparado ali, né? Seguido dali com o Santos, com o Atlético, né? São Caetano, né? Na época o São Caetano era forte, né? O São Paulo, né? E o Coritiba também, né? O Coritiba tava ali entre os quatro ali brigando, né? Outro que fazia boa campanha. Enfim, né? Segundo turno, segundo mesmo, né? Começou assim, o Cruzeiro começou a oscilar um pouco, o Santos encostou, né? Aí ficou aquela briga pela liderança, né? O Cruzeiro chegou a perder a liderança em 2 rodadas, mas depois recuperou, enfim. E Cruzeiro e Santos foram até o fim, né? Até as últimas rodadas. Mas só que assim, quase no fim de setembro, Cruzeiro e Santos se enfrentaram no Mineirão. Os dois estavam empatados em pontos, se não me engano, acho que com 58 pontos, alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errado. Ou seja, era a final do campeonato praticamente, né? Os dois times estavam com uns desfalques ali e tal, mas teve jogo, né? Foi um jogo equilibrado e tal, mas aí o Cruzeiro quando fez 1-0, aí não teve como o Santos segurar aquele time, e aí o Cruzeiro fez 3-0. Nesses 3 gols, destaque para o gol do Felipe Melo, né? Felipe Melo, ele mesmo, né? Esse daí que atualmente é um jogador do Fluminense, né? Tem a barbicha agora, a carequinha, né? Mas na época ele tinha cabelo, era molecão. O Felipe Melo na época, ele veio do Flamengo, por exemplo, né? Então o Felipe Melo fez gol no Santos, né? E o Cruzeiro ganhou de 3-0. E a partir daí o Cruzeiro se distanciou, né? Se descolou do Santos, né? O Santos deu uma abalada ali, mas depois retomou o rumo, tentou alcançar o Cruzeiro, mas estava difícil, né? O Cruzeiro perdia pouco, quando perdia era fatos isolados, assim, né? Na reta final ali, o Cruzeiro chegou a perder 2 vezes seguidas, né? Algo até inédito para o clube naquele momento, né? Perdeu do Inter no Beira-Rio e perdeu do Juventude em casa. Mas nada que abalasse. E o Cruzeiro chegou a ficar 6 pontos, né? E essa distância foi assim, foi se mantendo, até que na 44ª rodada, antepenúltima rodada, é isso? É isso. O Cruzeiro recebe o Paysandu no Mineirão no dia 30 de novembro de 2003, Mineirão lotado, né? Com 70 mil pessoas. Bastava o Cruzeiro ganhar seu jogo, né? Que era campeão, né? Se o Cruzeiro empatasse, teria que torcer pro Santos tropeçar ali, não ganhar do Goiás, né? Que aí o título também seria do Cruzeiro. E é claro, né? O Santos precisava ganhar o seu jogo e torcer pro Cruzeiro perder para a briga seguir, né? Só que não teve jeito, né? O Cruzeiro venceu sem sustos o Paysandu, né? O Paysandu que na época era forte, né? Mas naquele campeonato brigou mais para não ser rebaixado. Mas o Cruzeiro sofreu um pouco, mas ganhou, né? 2-1, né? Acho que Mota fez o primeiro e o Zinho fez o segundo, se eu não estiver errado. Não, acho que o Mota fez o primeiro e o segundo foi de alguém lá. Eu não vou lembrar agora a marcha dos gols, mas enfim. E aí o Cruzeiro, né? Com a ajuda do tropeço do Santos, né? Tropeçou no jogo também pro Goiás. O Cruzeiro se sagrava campeão brasileiro de 2003, um título muito merecido, né? Um título que consagrou ali o melhor time do país naquele ano, né? Era a tríplice coroa do Cruzeiro, né? Ganhou o Mineiro, Copa do Brasil e por fim o Brasileirão, né? Não tinha ninguém para parar aquela máquina de fazer gols, aquele time todo jogo praticamente fazia gol, né? Enfim, e foi uma campanha histórica, né? Na penúltima rodada o Cruzeiro
né, no jogo das faixas, né, contra o Fluminense, recebeu o Fluminense, goleou o Fluminense 5-2, né, e ali recebeu o troféu, as faixas, enfim. E na última rodada, né, no dia 14 de dezembro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Fonte Nova e massacrou o Bahia 7-0. O Alex fez 5 gols, né? Recorde também, né? Segundo recorde, né? O maior recorde ainda é do Edmundo, que fez 6 gols em 97, né? Todos os gols em 97. O Alex quase bateu essa meta. O Cruzeiro bateu 7-0 no Bahia e ele inclusive rebaixou o Bahia para a Série B, né? E a campanha foi estrondosa, né? O Cruzeiro bateu a 100 pontos, ou seja, em 46 jogos, 100 pontos. Ganhou 31 vezes, perdeu só 7 ou 8, se não estiver errado. E empatou 6, né? Acho que é isso. Eu tô falando de cabeça. E fez 102 gols também. Ou seja, o melhor ataque, acho que teve a segunda ou terceira melhor defesa do campeonato. Melhor saldo de gols, obviamente, né? Aproveitamento muito incrível, né? Principalmente no Mineirão, né? Onde o Cruzeiro praticamente não perdeu, né? Só perdeu uma, que foi pro Juventude, né? E o resto perdeu tudo fora, mas isso não contou muito, né? Enfim. E é isso, né? O Cruzeiro era muito bem estruturado, muito bem dirigido pelo Vanderlei. Era um time coeso, um time forte, né? Marcou época esse time do Cruzeiro, né? Enfim, e esse título fez 20 anos, né? Já estamos no... Eu tô gravando nos últimos dias de 2023, tá? Quem for ver esse vídeo vai estar gravado aí. Tô gravando no dia 29 de dezembro, né? 2023, né? Pra posteridade, né? E completou 20 anos, né? Desse título histórico do Cruzeiro, né? Um título histórico, além de ser uma tríplice coroa, né? Algo que era até meio difícil, né? Até aquele momento, né? Enfim, né? O time base do Cruzeiro, o Vanderlei mexia muito no time, né? Às vezes não era sempre o mesmo time que jogava, mas era quase sempre o mesmo time, enfim. Mas era um time base do Cruzeiro, assim, Gomes no gol. Nas laterais, Maurinho, esse cara veio do Santos, né? Aliás, ele conseguiu o bicampeonato, né? Ele foi campeão no Santos em 2002 e chegou ao bi em 2003. Maurinho na lateral direita, Leandro, né? O Leandro Bochecha, né? Na esquerda. A zaga era Cris, né? O cabeçudo Cris, né? Que depois iria para a Europa, né? E Edu Dracena, né? Edu Dracena, um monstro, né, de zagueiro, né? Um grande zagueiro, né? Que anos depois seria campeão brasileiro também, tanto no Corinthians como no Palmeiras, né? Enfim. E essa era a defesa. O meio-campo tinha ali um meio-campo, né? Às vezes mudava um pouco ali e tal, mas sempre era o mesmo. Era Maldonado, Augusto Recife, né? Às vezes entrava o Wendel, né? Um Wendel que era um carequinha ali, um cara meio promissor, tal, né? Então, aí o meio de criação, né? Pelo menos ali na reta final mesmo, o Zinho, né? O Zinho veterano e o Alex, né? Quando um dos dois não jogava, era o Wendel que entrava no time. Mas antes do Zinho se firmar de titular na reta final, o Wendel era o cara que fazia a função ali junto com o Alex, né? E o ataque, né? Aristizábal e David, esse no primeiro semestre ali, até a metade do ano ali, David. Aí ele sai, foi pra Europa, e aí o Mota assumiu a titularidade, né? Às vezes o Márcio Nobre era titular, enfim. E no banco o Cruzeiro tinha alguns jogadores até interessantes. Tinha o Alex Dias, tinha Michael, aquele mesmo que jogou a Copa de 2010, né? 2006 também, né? Na seleção, né? Então tinha uns jogadores ali interessantes ali. E enfim, no gol, se não tiver errado, na reserva do Gomes era o Jefferson. Ou não, acho que não, né? Eu não vou lembrar agora. Não era não. O Jefferson acho que estava no Botafogo nesse ano, enfim. Então esse foi o time base, assim, que eu lembrei, né, de cabeça. E espero que vocês tenham gostado, né? Vou fazer a parte 2, que é outras curiosidades do campeonato, né? Quem foi a surpresa, quem decepcionou, enfim, né? A polêmica, e etc e tal. Parte 1 é sobre o Cruzeiro campeão de 2003. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê um curte no vídeo, like, comente aí nos comentários. E é isso, falou!